Olá pessoal, muito bem-vindos à minha coleção de vídeos introdutórios à tecnologia Microsoft SQL Server 2005. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o particionamento de tabelas no SQL Server. O meu nome é Marcos Leandro Rosa, o meu e-mail é marcosfac@gmail.com e também não deixe de dar uma passada no meu blog, canaldba.blogspot.com. Vamos lá então. A ideia de particionamento de tabelas foi incorporada no SQL Server 2005, justamente para dar a liberdade do administrador chegar em um montante de informação e falar: eu quero quebrar esse montante em pedacinhos diversos e distribuir esses pedacinhos nos arquivos que eu quiser. Então, pessoal, existem alguns pontos-chave para a gente poder criar, para a gente poder falar, ó, esse montante que vai entrar nessa tabela vai ser quebrado nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, e vai ser jogado nesse arquivo, nesse arquivo e nesse arquivo. Para fazer isso aí, o que a gente precisa então? Definir uma função de particionamento e definir também um esquema de particionamento. O que é uma função de particionamento? Né? Minha funçãozinha aqui é justamente ranges que você faz, que você define no SQL Server 2005 para falar, ó, quando essa faixa de valor entrar no meu banco de dados, eu vou direcionar ele para esse arquivo. Quando essa outra faixa entrar no meu banco de dados, na minha tabela, ele vai para esse outro arquivo aqui. Quando você está definindo essa função de particionamento, é importante que você deve configurar um nome para ele, porque ele é um objeto no banco de dados. E também o tipo de dados que ele vai trabalhar, qual que é essa informação, é um inteiro, é um número, vamos supor, é uma idade de um aluno da minha tabela cadastro de alunos, é uma data de nascimento da minha tabela de cadastro de profissionais, o que é? Então você deve definir esse tipo de dados aí. E também definir se esse range vai ser contado da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Vamos trabalhar aqui nessa nossa apresentação, vamos trabalhar com range left, que é da esquerda para a direita. Tá? Então seria mais ou menos assim, de infinito até tanto, de tanto mais um até tanto, de tanto, do tanto mais um até tanto. E você já vai ficar por dentro do que eu estou falando aqui logo no próximo slide. Então vamos ver aqui o esquema de particionamento. O que é o esquema de particionamento? O esquema de particionamento é a criação de um esquema que vai olhar para a sua função de particionamento e vai falar, ó, se daqui a aqui ele está quebrando, então ele quer jogar isso aqui para esse file group aqui, para esse arquivo aqui. Então sou eu que vou fazer isso aí. Eu vou olhar para a minha função de particionamento e vou falar, ô, função de particionamento, o que você quer? Você quer pegar esse range aqui, quer jogar para esse arquivo, é isso mesmo? É, então eu jogo para você. E esse outro aqui? Ah, então beleza. Então, para a gente conseguir fazer isso, o que deve ser feito? Tá? Quais considerações a gente deve ter em mente aí? O file group do nosso banco de dados já deve ter sido criado, já deve ter sido definido antes da criação da função e também do meu esquema de particionamento. Quando você criar a tabela que deseja particionar, você deve referenciar o esquema de partição utilizando a cláusula ON. Quando você cria a sua tabela e define na cláusula ON que você vai usar esse esquema de particionamento aqui, a sua tabela sabe que quando inserir valor ela vai acionar o esquema de particionamento. O esquema de particionamento vai olhar para a função de particionamento e vai direcionar os dados para a tabela que está no file group que você designou. Tá? Então vamos entender melhor aí sobre essa distribuição. Vamos criar aqui na nossa cabeça aqui algumas faixas de valores e também no nosso partition schema alguns file groups aqui. Vamos ver a tabelinha ali que eu desenhei aqui para a gente analisar.
Vamos supor que a gente tem uma função definida com os valores 10, 20 e 30. O que isso significa? Se eu estiver usando o range left, que seria olhar da esquerda para a direita, isso aqui significa que eu vou ter uma partição de menos infinito até 10, é uma partição. De 11 até 20 é outra partição. De 21 até 30 é minha terceira partição. E de 31 até mais infinito são 4 partições que eu devo ter então definida para essa minha função aqui. Legal, então vamos lá criar a nossa partition scheme. É o que chama a nossa partição que vai designar para os nossos file groups. Vamos lá então. Eu estou tendo um pouquinho de trabalho com o meu mouse, mas vamos lá. FG1, FG2, FG3 e FG4 vão ser os meus file groups. Quando entrar informação na minha tabela, no campo que eu estou olhando, que é de menos 10, menos infinito até 10, ele entra no file group 1, file group 2, 3 e assim por diante. O tanto que eu defini aqui deve estar definido aqui. É interessante que aqui a gente pode ter até 999 definições, sendo então 1000 file groups aqui. É coisa demais. Você pode fazer muita coisa mesmo. Bem bonito isso aí. Então vamos lá, vamos simular um pouquinho. Se eu tenho aqui o meu file group 1, que está no meu partition scheme aqui, e tenho essa função, o que vai entrar dentro dele? Menos infinito 10. E o que vai entrar no meu file group 2? Valores de 11 até 20. Meu file group 3, 21, 30, 31 até mais infinito. Ah, legal, então eu entendi. Então vamos fazer uma outra simulaçãozinha aqui, que é, alguém vai lá e dá um insert na minha tabela com os valores, valor igual a 9. Onde que vai cair isso aí? Para qual arquivo que ele vai ser direcionado? Para o meu file group 1, tá? É aí que ele vai ser direcionado. Então vamos lá. Outra simulaçãozinha aqui é, se eu chegar lá e dar um insert table, values, o meu valor igual a 18, em qual file group que ele vai entrar? Ele vai entrar justamente no file group 2. Por quê? Porque eu defini aqui que de 11 até 20, né, depois dessa vírgula aqui, era o file group 2. E é justamente por isso que ele está entrando. Legal. Então, aqui está a definição da minha tabela. Você pode reparar que ela é uma criação de tabela normal. O meu SQL aqui que eu estou usando para criar a tabela, você olha e fala, não, isso aí é uma tabela normal, mas como que você sabe que ela é particionada? Basta olhar para essa cláusula ON. A minha cláusula ON, ela está definindo o que? Ela está criando esse objeto aonde? Espelhando, baseando-se em um esquema de particionamento, justamente olhando o meu campo A aqui, que o tipo de dados deve ser igual ao tipo de dados que a minha função está trabalhando. Então é assim, quando eu dei aqui esse insert aqui, que ele falou joga para o file group 2, é justamente o que? Um insert no campo A com aquele valor 18. É isso que está ocorrendo aqui. Esse meu esquema de partição vai conversar com a minha função de particionamento e vai direcionar essa string aqui, essa linha aqui que eu estou inserindo no meu banco de dados para o meu arquivo que eu defini. Tá? Aqui eu já falei, né, que o campo A ele deve ter o mesmo tipo de dados na qual eu criei minha função de particionamento. E aqui fica um conselho meu para vocês também buscarem mais informação sobre como criar tabela particionada, o que mais que você pode particionar, e fica aí esse desafio para vocês. Qualquer dúvida é só me mandar e-mail, eu estou sempre à disposição. Pode mandar e-mail, pode postar no blog, eu sempre estou de olho e respondo assim que eu puder. Agora a gente vai para um teste prático aqui, a gente vai fazer isso aí tudo na prática e ver rodando. Inclusive eu vou inserir alguns registros e a gente vai ver o crescimento dos nossos arquivos físicos lá no disco mesmo. Então é isso aí, pessoal, espero que tenha
sido de alguma valia para todos aí. Muito obrigado pela oportunidade e nos vemos logo mais.